Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de Escola Bíblica e na aula de hoje nós vamos começar a estudar sobre o livro de Juízes. Na aula anterior nós vimos sobre o fim do ministério de Moisés, o início ali do ministério de Josué e como foi que ele conquistou o território de Canaã juntamente com os israelitas. Hoje nós vamos falar sobre o período de tempo que durou ali após o fim do ministério de Josué, após a morte dele e início do governo dos reis sobre Israel. Esse período de tempo, muitos estudiosos entendem que durou cerca de 320 anos. E a Bíblia vai falar pra gente que ele se iniciou com Otiniel, que foi o primeiro juiz ali sobre a nação de Israel. Nós vimos que não foram conquistados por Josué todos os territórios que Deus havia dado à nação de Israel ali em Canaã. Muitos inimigos permaneceram no meio do povo. E Deus havia determinado que eles não deveriam fazer alianças com aqueles povos. Eles não deveriam se casar com suas filhas, nem dar suas filhas em casamento. Pelo contrário, eles deveriam destruir todos os postes ídolos, todos os altares deles e expulsar todos aqueles povos de lá. Em Juízes, no capítulo 3, a Bíblia vai falar o porquê foi que Deus permitiu que nações inimigas permanecessem dentro ali do território de Canaã. Vai falar assim: estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim o fez apenas para dar treinamento de combate a gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Então a gente vê que Deus ele permitiu que aquelas nações permanecessem, aqueles povos permanecessem ali no meio do território de Israel, porque ele queria pôr à prova as gerações de israelitas que viriam após a geração de Josué, após aquela geração que havia experimentado os milagres do Senhor. Ele queria saber se aquela nova geração permaneceria fiel a ele. O problema é que a Bíblia conta que após a morte de Josué e após a morte de todos os líderes que haviam participado daquele período de conquista, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, que não havia visto os milagres do Senhor, que não o conhecia. E essa geração que não conhecia começou a se distanciar de Deus, Eles estabeleceram alianças com aqueles povos que Deus havia proibido que eles estabelecessem. Eles se casaram com as suas filhas e eles deram suas próprias filhas em casamento, contrariando a lei de Deus. E a gente vê que todas as vezes que alguém não conhece o Senhor, que se levanta uma geração que não conhece o Senhor, é exatamente isso que acontece. Nós vimos lá, durante aquele momento em que Deus se revela a Moisés, ele fala para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que eu acho interessante é que ele não fala: olha, eu sou o Deus de Abraão, que Isaac ouviu falar e que Jacó serviu porque o seu avô havia servido. Não. Ele fala: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó e eu sou o Deus de Abraão. E algo interessante, que acontece na vida de cada um deles é que Deus se revelou a Abraão, depois Deus se revelou a Isaac e depois Deus se revelou a Jacó. Cada um deles teve suas próprias experiências, as suas próprias vivências com Deus, porque só assim é possível permanecer com ele. E foi assim que Deus conseguiu, construir aquela nação. O problema é que quando uma geração não conhece ao Senhor, ela se distancia dele, ela não consegue permanecer com ele. Foi isso que aconteceu nesse momento. E é por isso que a Bíblia diz que Deus começou a entregar o seu próprio povo para os seus inimigos, para que os inimigos os atacassem, E todas as vezes que eles pecavam, se distanciavam do Senhor, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos, E aí o povo se voltava novamente para o Senhor e ele levantava um juiz para libertar aquela nação, para libertar o seu povo. E o povo se reaproximava dele. Então o livro de Juízes ele vai ser muito marcado por isso, por uma apostasia, um deixar a Deus, um buscar em outros ídolos e um quebrantamento, uma volta ao Senhor. E depois, desse tempo de volta, desse tempo de restauração, de um tempo de paz, eles caíam novamente, eles pecavam novamente, eles deixavam o Senhor novamente, e era um ciclo
né, que se repetiu na vida de cada um daquele povo, né, e na vida de cada um dos juízes que Deus levantava, né? Quando Deus levantava os juízes, eles se arrependiam e buscavam o Senhor. Quando o juiz morria, eles voltavam a pecar contra o Senhor. Bom, e como que era, né, a liderança dos juízes, né? Quais eram as características? Nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, o juiz, ele estabelecia poder político e liderança espiritual sobre o povo, né? Quando Deus levantava um juiz, ele era o líder, ele se tornava o líder daquele povo, né? O líder daquela nação, o líder daquela tribo, né? E ele também exercia uma liderança espiritual. Ele sempre conduzia um povo de volta a Deus, né? Em arrependimento, para que o Senhor viesse em seu favor. Em segundo lugar, né, eles tinham a função de libertar o povo de Israel dos seus inimigos. Sempre que Deus levantava um juiz é porque o povo estava sendo oprimido pelos inimigos e haviam se voltado ao Senhor, né, e Deus levantava aquele juiz para libertar o povo. Em terceiro lugar, os juízes, eles permaneciam na liderança, né, até a sua morte. Eles permaneciam ali liderando o povo até que morriam. E eles também tinham uma função de julgar o povo. Por exemplo, Débora, né, que foi uma juíza ali sobre o povo de Israel, a Bíblia vai contar que ela costumava se sentar debaixo de uma palmeira, né, e o povo ia até ela para que ela julgasse a causa deles. Além disso, né, uma característica muito importante é que a diferença principal entre os juízes, né, e os reis que após o período dos juízes governaram a nação de Israel, é que os juízes, após a sua morte, não estabelecia-se ali um governo de hereditariedade. Ou seja, os filhos deles não herdavam aquela liderança, né? Eles não tinham o direito de permanecer como juízes porque seus pais foram. Quando eles morriam, né, Deus levantava um outro juiz que fosse capacitado, né, que Deus escolhia especificamente para aquela função e capacitava com seu espírito. E quem são os juízes que foram levantados por Deus para liderar o povo e para libertar o povo? A Bíblia vai trazer ali no livro de Juízes uma lista de 13, né, deles que foram libertadores do povo de Israel. Além deles, né, no livro de Samuel, vai falar sobre Eli e o próprio Samuel. Né? Eli foi um sumo sacerdote que liderou e julgou o povo, e depois Samuel, que foi um profeta, né, e juiz sobre a nação de Israel, e foi ele que ungiu o primeiro e o segundo rei da nação de Israel. Quem são, então, aqueles que são trazidos ali no livro de Juízes? Primeiro é Otiniel, né? Se iniciou com ele. Depois Eude. Depois Sangar. Depois Débora e Baraque, né? Eles foram juntamente usados por Deus para libertar a nação de Israel de uma opressão de seus inimigos. Depois Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão e, como nós falamos, Eli e Samuel, que estão no livro de Samuel. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo no seu coração e te espero aqui na próxima aula. Tchau!